Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a unidade 7 do livro de História. Vamos começar pela página 94. Vamos falar sobre comunicação. Como você demonstra a uma pessoa o que está sentindo ou pensando? Será que é só por meio da fala que podemos nos comunicar? Como você imagina que as pessoas se comunicavam no tempo em que a escrita não existia? A comunicação é uma necessidade humana. Por meio dela, podemos conhecer novas pessoas, aprender e compartilhar informações e discutir problemas coletivos. As pessoas se comunicam todos os dias ao circular nas ruas, na escola, no trabalho, no comércio e em outros lugares, em casa também, né? Essa comunicação pode ser feita de diferentes formas: conversa, carta, e-mail, telefone, sinais, expressões artísticas, entre outras. Leia a tirinha, em seguida responda as questões. Repete. Namorado é nonogudo, casa é masaca, beijo é japito. Pra quê? Se a gente inventar uma língua só nossa, pode fofocar à vontade sem os meninos sacarem. Maluquinho, escuta essa. Bomuringo na bolunga e botito bozozó. Uma tirinha do Ziraldo. O que as personagens fizeram para compartilhar informações confidenciais, né, gente? Elas inventaram palavras novas, né? Para substituir as palavras que já são conhecidas. No último quadrinho, a expressão facial da face, né? E a postura das meninas comunicam quais sentimentos? Elas estão com cara de quê? Cara de susto, talvez, surpresa, né? Indique quem faz uso de cada um dos sistemas de comunicação descritos. Pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva. Pessoas com deficiência auditiva usam as libras, que é a língua brasileira de sinais, que é uma forma de comunicação realizada por meio de sinais feito com as mãos e os braços. Vocês já viram com certeza. E Braille é um sistema de escrita e leitura que consiste em pontos em relevo no papel ou em outro material, que permitem a leitura pelo tato. Quem mora em prédio, no elevador de vocês, provavelmente tem os números em Braille. Não sei se tem o de vocês. Procurem dar uma olhadinha. A invenção da escrita é muito antiga e representa um marco na história da humanidade. Por meio da escrita foi possível registrar lembranças, ideias, invenções, acontecimentos e datas importantes e transmiti-los ao longo do tempo. A gente não saberia nada disso se não fosse a escrita, né? No passado, a escrita era uma técnica dominada por poucas pessoas, por isso o escriba, que era um profissional que escrevia os textos ditados e fazia cópias dos manuscritos, das coisas escritas à mão, era muito admirado. Ao longo do tempo, foram inventadas diferentes maneiras para registrar as informações por escrito. Os primeiros registros foram realizados por meio de pictogramas, que eram desenhos simplificados que representavam a forma física de objetos e seres. Mais tarde foi inventado o sistema alfabético de escrita que registrava os sons da fala humana, que é o nosso alfabeto. Quando a gente estudou, para quem foi meu aluno ano passado, quando a gente estudou sobre a Mesopotâmia, a gente falou sobre a escrita cuneiforme, e quando a gente estudou sobre o Egito, a gente falou sobre os hieróglifos, né? Aqui a gente tem uma foto, uma imagem de pictogramas encontrados na tumba de Merneptah, um faraó egípcio da 19ª dinastia, cujo governo corresponde aos anos de 1213 a.C. a 1204 a.C. Aqui no fim da página 95, fala assim que o escriba era um profissional que dominava a técnica da escrita nas sociedades antigas. Cite ao menos 6 profissionais que trabalham com a escrita atualmente. Vou deixar vocês pensarem. Certamente, professor é uma desses profissionais, né, gente? Vou deixar vocês pensarem os outros 5, tá? Na página 96, leia o texto a seguir e depois responda a questão. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos ou distantes milhares de quilômetros. Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Os povos antigos usavam as marcas gráficas inicialmente como uma ferramenta para registro do movimento do comércio e depois como registros de todos os acontecimentos que envolviam a sociedade.
Com o advento da escrita, advento é o acontecimento, né? Foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre modos de vida de povos que viveram há milhares de anos, ou informar sobre outros povos que vivem em locais muito distantes dos centros de difusão das informações, povos mais afastados, né, gente, das grandes cidades. A durabilidade do sinal grafado e a possibilidade de acesso à informação por um número cada vez maior de pessoas mudaram profundamente a história da humanidade. Quer dizer, a gente escreve isso, dura, se bem cuidado, para sempre. Segundo o texto, qual é a principal função da escrita? Fala sobre preservar as informações sobre os povos que viveram no passado e que vivem hoje em lugares distantes. Leia o texto e observe a fotografia. Em países da África Ocidental, existem mestres contadores de histórias conhecidos como griots. Eles têm a função de transmitir a cultura, a história e as tradições da comunidade. Para contar suas histórias, os griots fazem uso não só da fala, como também do teatro, do canto e da dança. Na página 97, os meios de comunicação. Explique com suas palavras o que são meios de comunicação. Já pararam para pensar o que são? Os meios de comunicação são formas utilizadas para comunicação, como os jornais, as revistas, a TV, o rádio, o computador. Todos esses são meios de comunicação. Atualmente, é comum o uso de meios eletrônicos, como celular, tablet, computador, para se comunicar e buscar informação. Por meio deles, é possível enviar rapidamente mensagens de voz e de textos e imagens, o que facilita a comunicação e aproxima as pessoas, né? No passado, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, de revistas, de jornais e de recados transmitidos oralmente por mensageiros. Depois fizeram uso do telégrafo e do telefone. O telégrafo é um aparelho utilizado para transmitir mensagens à distância, por meio do código Morse, que eram pulsos elétricos, que eram transformados em letras, números e sinais de pontuação. Foi o primeiro aparelho de comunicação eletrônica. Eu vou deixar um link na Agenda Edu de um videozinho explicando como funcionava o telégrafo, tá bom? A distância e as dificuldades técnicas tornaram a comunicação muito mais lenta do que é hoje. Um outro meio de comunicação é o rádio. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922, há 98 anos, no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, o rádio se tornou popular e já estava na casa das pessoas. Por meio dele era possível ouvir notícias, propagandas, jogos de futebol, radionovelas, músicas e discursos políticos. Ainda hoje a gente ouve rádio, né, gente? Nessa foto a gente tem uma família reunida na cidade do Rio de Janeiro para ouvir rádio, que era um meio de comunicação popular que tinha a função de informar e divertir. É uma foto de 1942. Hoje o rádio continua presente no cotidiano das pessoas, convivendo com outras tecnologias. Agora na página 98, outros meios de comunicação. A televisão, TV, né? Chegou ao Brasil na década de 1950, transmitindo programas feitos ao vivo em imagens em preto e branco. Já na década de 1970, começaram as transmissões em cores no país. Eu lembro direitinho quando meu pai comprou a primeira televisão a cores, gente. Hoje, há uma variedade de canais que utilizam modernas tecnologias de transmissão de imagem. A partir da década de 1990, vocês lembram que década é um período de 10 anos, né? O computador pessoal, o PC, passou a fazer parte da vida das pessoas. Nessa época também surgiu a internet, uma forma de comunicação que interliga computadores em rede no mundo todo. A internet ampliou as possibilidades de comunicação usando imagem, texto e voz e aproximou pessoas de todos os lugares. Pensem como seria essa quarentena sem a gente ter internet. Como é que nós faríamos com todos os trabalhos da escola, as atividades, tudo que a gente fez até hoje, os encontros no Meet, como seria, gente? Aqui a gente tem duas fotos, a da esquerda
Foto de pessoas durante a primeira transmissão da TV Tupi na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. É uma foto de 1950. Depois, uma foto de 1998, meninas usando computadores na cidade de São Paulo. Esse exercício pede para falar os meios de comunicação mencionados nesta unidade, desde o comecinho. São 10. Não vou falar, vou deixar para vocês escreverem, tá bom? Indique na linha do tempo o ano ou o período em que os fatos sobre os meios de comunicação ocorreram. São 4 fatos. Um deles você vai pôr só o ano, os outros você vai pôr a década, tá bom? Deixo uma dica aí para vocês. Na página 99, relacione cada texto à fotografia do meio de comunicação ao qual ele se refere. Também vou deixar para vocês fazerem, que é fácil. Ainda na página 99, benefícios e riscos da internet. A rede mundial de computadores ou internet se tornou um dos meios de comunicação mais populares do mundo. Por meio dela, podemos fazer pesquisas, aprender coisas novas, compartilhar textos, imagens, vídeos, este vídeo, por exemplo, e muitas outras informações. Mas a internet também oferece riscos. O excesso de tempo navegando na rede pode causar diversos problemas de saúde, ganho de peso, falta de atenção. É importante compensar o tempo gasto na internet com atividades ao ar livre e brincadeiras com os amigos. Eu penso que vocês ainda não fiquem tanto tempo assim na internet, né? Na sua opinião, o uso que você faz da internet é saudável ou excessivo, ou é muito tempo? Quais outras atividades você poderia fazer com o tempo gasto na internet? Agora a gente vai falar sobre a comunicação impressa. Jornais, revistas, livros. A invenção da imprensa tornou possível a troca de conhecimentos, ideias e informações entre as pessoas. Os primeiros processos de impressão foram criados na China por volta do século III, mas foi somente no século XV que Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, que permitiu a reprodução em massa de livros. Em 1500, o ano que os portugueses chegaram no Brasil, hein, gente? Estimam-se que já haviam sido impressos 35 mil livros sobre diversos assuntos na Europa. A imprensa permitiu também a comunicação e a difusão de informação por outros meios, os jornais e as revistas. Os primeiros jornais foram impressos na Holanda, que é um país da Europa, no século XVII. No Brasil, a comunicação impressa chegou bem mais tarde. Foi só com a instalação da família real portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, que surgiu a primeira imprensa nacional, a imprensa régia. Por meio dela foram impressos livros, folhetos religiosos, almanaques, tratados e o primeiro jornal brasileiro, que se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. A gente tem aqui a foto da capa da primeira edição do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, de 10 de setembro de 1808, e uma capa da edição do dia 26 de outubro de 2017 do jornal Folha de São Paulo. Na página 101 diz assim: observe as capas dos jornais da página 100 e faça o que se pede. Quantos anos se passaram entre a publicação dos dois jornais? O primeiro jornal de 1808, o segundo jornal de 2017. Só vocês fazerem a conta para saber. B. Escreva uma semelhança e uma diferença entre as duas capas. Também vou deixar vocês fazerem, observem bem, tá bom? Uma das funções mais importantes dos jornais é a crítica. Além de informar o leitor, eles devem estimular o debate e a troca de ideias. Um dos recursos utilizados para isso são as charges e as tirinhas. Leia a tirinha a seguir e faça o que se pede. Na natureza, nada se perde, tudo se transporta. Nesse caminhão tem troncos de árvores sendo transportados e aqui embaixo os toquinhos das árvores que foram cortadas. Quem fez essa charge foi o cartunista Renato Canini, falando sobre o Tibica, o defensor da ecologia. Aí vem a pergunta, né? Qual o contexto de crítica dessa tirinha? É uma crítica a quê? Ao desmatamento de florestas, né, gente? Bem claro isso. Explique o jogo de palavras usado nessa tirinha. É assim, porque tem uma informação que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Então, aqui ele trocou, né? Ele fez um joguinho de palavras. Na natureza nada se perde, tudo se transporta, porque os troncos das árvores estão sendo levados num caminhão. Esse foi o joguinho de palavras que foi feito, tá bom? Aqui está escrito em uma folha à parte: crie uma tirinha para criticar uma questão importante na região em que vocês vivem. Quem gosta de desenhar pode criar se quiser. Pense num assunto polêmico da nossa cidade, ou da nossa atualidade, ou do nosso Brasil, e façam uma tirinha ou uma charge para quem quiser, quem tiver prazer em fazer, tá bom? Agora estamos na página 102. Plugado no mundo pela internet. A internet está cada vez mais presente na nossa vida. Para crianças e jovens que nasceram no século XXI, vocês, né, a partir do ano de 2001, acessar a rede por meio de um computador ou celular já faz parte da rotina. No entanto, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet no Brasil. Como resultado, ficam excluídas dos benefícios que a internet oferece, como o acesso à informação. Esse problema é chamado de exclusão digital. Nesse gráfico, mostra que a maioria dos jovens tem acesso à internet, que é a parte verde, mas tem uma grande parte, que é a parte em vermelha, que não tem. Pensem nessas pessoas que não têm acesso à internet, como é que os estudantes fizeram para acompanhar os estudos durante essa quarentena, gente. E não pense que isso é coisa longe, fora de São Paulo, não. Aqui em São Paulo mesmo. Ontem eu conversei com uma pessoa que a filha não está conseguindo acompanhar porque a mãe não tem computador, tem apenas o celular, ela consegue acompanhar uma parte, mas não consegue acompanhar tudo. Tem imagens que a professora mostra que não aparecem no celular. Então é um problema que está bem perto da gente. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 5 milhões de jovens no Brasil não tinham acesso à internet ou só acessavam a rede raramente. Quem não tem acesso à internet no Brasil? A maioria das crianças e adolescentes sem acesso à internet vivem em domicílios cuja renda familiar, ou seja, o dinheiro que a família ganha, é mais baixa. Eles vivem em piores condições socioeconômicas. Vejam aí, a família que recebe até R$ 768 por mês é a maioria das pessoas que não têm acesso à internet. As famílias que recebem de R$ 768 a R$ 4.852 também têm uma boa parcela. E as famílias que recebem acima de R$ 4.852, esse índice é bem menor. E o que faz quem tem acesso à internet? A pesquisa também mostrou que as principais atividades praticadas por crianças ou adolescentes na internet estão relacionadas à busca de informações, à comunicação e ao lazer. Fazer trabalhos escolares foi a atividade mais citada pelos jovens da pesquisa. A seguir, vocês vão ver quais foram as outras. Então, vejam, em primeiro lugar, fazer trabalhos e pesquisas escolares. Em segundo lugar, enviar mensagens. Em terceiro lugar, usar redes sociais. Em quarto lugar, assistir a vídeos e filmes. Em quinto lugar, ouvir música. Em sexto lugar, jogar online. Lembra que foi uma pesquisa feita com crianças e adolescentes. Com base nas informações que você leu, responda o que é exclusão digital. Então, você não precisa escrever, a gente está conversando. O que é exclusão é quando não tem acesso às tecnologias digitais, como a internet. E aí isso deixa a pessoa sem ter acesso à comunicação, muitas vezes ao trabalho, lazer, né? Quantas crianças e adolescentes estão na condição de excluídos digitais no Brasil? Como foi falado agora há pouco, 5,2 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos. E por que devemos garantir o acesso à internet a todos, gente? Porque o acesso traz muitos benefícios e oportunidades às pessoas que usam, né? Como a gente falou mesmo, as pesquisas, também para lazer, diversão, entretenimento, tudo isso. A internet tem muitas coisas boas, né, gente? Olha o que diz no 2. Vamos fazer uma experiência? Procure ficar sem usar a internet durante um final de semana. Anote o que você fez de diferente com esse tempo livre, como você se sentiu e o que mudou. Ao final, escreva um parágrafo no caderno. Vocês não precisam escrever. É uma boa vocês fazerem isso, mas eu ainda acho que vocês não ficam tanto tempo no celular ou no computador, né? Ou ficam e eu estou enganada.
Observe o cartaz. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. Um pacto nacional pela alfabetização na idade certa. O que foi anunciado nesse cartaz? Que toda criança deve estar alfabetizada até os 8 anos, né? Na sua opinião, por que é importante saber ler e escrever? O que vocês acham, gente? Anote outras formas de adquirir conhecimento sem escrita. Nossa, a gente pode adquirir conhecimentos que são transmitidos oralmente ou por meio de sinais, gestos, desenho, expressões artísticas, expressões corporais, né? Ô, gente, falando sobre alfabetização, esse ano, por causa da quarentena e pelo fato de muita gente não ter tido a oportunidade de ter acesso à internet, a alfabetização vai ficar atrasada para muitas crianças. Isso é uma coisa que vai precisar ser repensado, como é que vai ser feito daqui para frente, né? Ainda na página 104, observe a linha do tempo e leia as legendas. Então, vocês vão escrever nesses quadrinhos aí embaixo a década em que cada meio de comunicação representado começou a ser usado no Brasil. Então, por exemplo, olha ali, 1852, a década de 1850, 1877, a década de 1870 e assim por diante, tá bom? Na página 105 tem autoavaliação, como de costume, e duas sugestões. Uma para ler, Daniel no Mundo do Silêncio, de Valcir Carrasco. O Daniel perde a audição aos 7 anos e precisa aprender a se comunicar com as mãos. A família apoia o menino e ele aprende Libras, a língua brasileira de sinais, que é bem legal. Devia ser obrigado a gente a aprender, todo mundo. E depois tem, para assistir, Revista Crescer, Mônica, 50 anos. É uma entrevista com o autor Maurício de Souza e sua filha Mônica. Às vezes, algum link que eles colocam aqui não está mais disponível, mas não custa a gente dar uma olhada, né? Pronto, chegamos ao final dessa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado. O meio de comunicação é um assunto interessante. E um beijo para todo mundo e até a próxima aula.